Prezados mancebos, prezadas mancebas, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a Lei da Conservação da Massa ou Lei de Lavoisier. Mas primeiro vamos assistir um trecho de um experimento que eu encontrei disponibilizado pelo canal do YouTube Escola Virtual. No experimento é utilizada uma balança digital, uma vidraria chamada balão de Erlenmeyer ou Erlenmeyer, um funil, uma espátula, um balão de aniversário ou balão de borracha, vinagre e fermento, na verdade bicarbonato de sódio. São pesados os recipientes, que são o Erlenmeyer e o balão, e zerado a balança. No Erlenmeyer é colocado um pouco de vinagre. E com auxílio do funil é colocado bicarbonato de sódio no balão de aniversário. O balão é preso à boca do Erlenmeyer e o sistema é colocado sobre uma balança. Veja que a massa é 83,5 gramas. Então, o bicarbonato é colocado sobre o vinagre. Repare que acontece uma reação química, pois há a formação de bolhas. Outra evidência que ocorreu reação química é que o balão de aniversário se enche, se infla. E repare, a massa continua sendo a mesma, 83,5 gramas. De modo semelhante ao experimento apresentado no vídeo anterior, Antoine Laurent Lavoisier realizou diversos experimentos com reações químicas, em que ele media as massas de reagentes e produtos das reações. E por meio dessas medições, ele percebeu que, em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esse enunciado é conhecido como Lei da Conservação da Massa ou Lei de Lavoisier. A seguir, eu vou mostrar para vocês um trecho de um filme chamado A Grande Ideia de Einstein, onde é apresentado um dos experimentos de Lavoisier. Nesse experimento, ele produz, a partir da água, gás hidrogênio, que ele chama de gás combustível, e gás oxigênio, que ele chama de ar vital. No experimento, o oxigênio produzido enferruja uma barra de ferro. A massa ganha pela barra de ferro, somada à massa de gás hidrogênio, é exatamente igual à massa de água que reage no experimento. Uma evidência de que a massa se conserva em uma reação química. No vídeo, Lavoisier ainda manifesta seu desejo de fazer o processo inverso, transformar os gases hidrogênio e oxigênio em água. Senhores, é minha grande ambição demonstrar que a natureza é um sistema fechado, que em qualquer transformação, nenhuma quantidade de matéria nem massa se perde e nem se ganha. Por aqui, por favor. Essa precisa quantidade de água é aquecida para virar vapor. Esse vapor é posto em contato com uma barra de ferro em brasa envolta em carvão. Neste lado, esfriamos o vapor. Mas o que é interessante, coletamos menos água do que quando começamos. Então é claro que perdemos certa quantidade de água.
Contudo, também coletamos um gás. E o peso da barra de ferro aumenta. Então, quando combinamos esses dois elementos, o novo peso da barra de ferro e o gás que coletamos, eles são exatamente iguais ao peso da água perdida. Mas é ar atmosférico, Sr. Lavoisier. Não, porque eu meço tudo meticulosamente. Eu posso ver que está mais leve do que o ar à nossa volta. E além disso, está mais inflamável. Vá lá. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Então o que ele fez foi pegar o oxigênio para colocá-lo dentro de uma barra de ferro em brasa. Basicamente só estava fazendo ferrugem, que é ferro oxidado, mas ele estava fazendo a ferrugem muito rapidamente. Sobrou hidrogênio, que chamamos de ar combustível, e ficava flutuando como um gás. Nenhuma massa se perdeu, meramente se transformou. E depois, ele queria transformar tudo de volta em água. Isso é só o começo. Nos próximos meses, eu espero demonstrar que posso recombinar esse ar combustível com o ar vital e transformar os dois novamente em água. Eu vou recriar exatamente a mesma quantidade de água que foi perdida aqui nesse processo. É minha esperança completar o ciclo: água em gás e em água. E não perder uma gota. Então, até aqui, nós vimos dois experimentos que são uma evidência de que em uma reação química há conservação da massa. Mas, ao realizar experimentos com esse intuito, a gente tem que tomar bastante cuidado. Alguns experimentos podem dar a impressão que a lei da conservação de massa é inválida. Vamos ver dois experimentos nesse sentido em um vídeo que foi disponibilizado pelo canal Ponto Ciência. No vídeo anterior, vimos dois experimentos em que se pode ter a impressão que a lei da conservação da massa não é válida. No primeiro experimento, uma palha de aço, um pedaço de bombril,
é queimado sobre uma balança. E a gente percebe que durante a queima da palha de aço, a balança acusa um aumento de massa. Isso pode nos dar a impressão que a lei da conservação de massa é inválida. No outro experimento, é apresentado a queima de um pedaço de papel sobre uma balança. Durante a queima, vemos a balança acusando uma diminuição de massa. Isso também nos dá a impressão que a lei da conservação de massa é inválida. Mas eu estou fazendo questão de usar a palavra impressão, ou seja, deve haver algum erro nos experimentos realizados. E qual é esse erro? Vamos analisar primeiramente a queima da palha de aço. Simplificadamente, o que ocorre quando a palha de aço queima é o seguinte: a palha de aço, que é um material sólido, reage com o oxigênio do ar, que é um material no estado gasoso, produzindo o que a gente chama de ferrugem ou óxido de ferro, uma substância sólida. O que acontece? A balança, como a gente está fazendo o experimento em recipiente aberto, a gente não está medindo as massas dos materiais que estão no estado gasoso. Como um dos reagentes é o oxigênio do ar que está no estado gasoso, ao realizar o experimento, a gente não está medindo a massa de todos os reagentes. Isso nos dá a impressão que durante a reação química há um ganho de massa, o que não é verdade. No experimento seguinte, o erro é o mesmo: realizar o experimento em recipiente aberto. O que acontece simplificadamente na queima do papel? O papel, que é um material no estado sólido, reage com o oxigênio do ar, que é um material no estado gasoso, produzindo a cinza, óxidos de carbono, que são no estado gasoso, que podem ser o monóxido ou o dióxido de carbono, dependendo da quantidade de oxigênio nos reagentes, e água no estado gasoso. Então, durante o experimento, a gente acaba não medindo a massa de 3 dos participantes da reação, porque eles estão no estado gasoso e o recipiente está aberto. O que acontece é que, como a maioria desses participantes no estado gasoso estão nos produtos, a maior parte dos produtos da reação não é medida a massa deles. E aí se há a falsa impressão de que há uma perda de massa. Tá? Então, quando realizamos experimentos que envolvam gases, a gente pode ter a falsa impressão que a lei da conservação de massa é incorreta se realizarmos as reações com o recipiente aberto. Tá? Se esses gases estiverem principalmente nos reagentes, vamos ter a falsa impressão que há um aumento de massa. Se esses gases estiverem principalmente nos produtos, vamos ter a falsa impressão de que há uma perda de massa, uma diminuição de massa. Então, nós podemos falar o seguinte, que em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Essa é a chamada lei da conservação de massa ou lei de Lavoisier. Porém, em experimentos com reações que envolvam gases, é necessário utilizar recipiente fechado para não se ter a falsa impressão da invalidade da lei da conservação da massa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, eu peço por favor que se inscreva no canal aí para receber notificações de próximos vídeos. Até a próxima!